Mais um conteúdo para quem está buscando evoluir o seu conhecimento. Olá, hoje a gente vai mergulhar fundo em uns pontos bem importantes da norma ABNT NBR 16069, sabe? A parte 3, que fala da instalação dos sistemas de refrigeração. O nosso foco vai ser na identificação, né, equipamentos, sistemas e também na segurança da sala de máquinas, procedimentos essenciais para o dia a dia. É tipo um guia prático mesmo, baseado nos requisitos da norma. E olha, vale lembrar que este material faz parte dos conteúdos educacionais da Les Energy. Ok, então, vamos tentar desmistificar um pouco isso, né? Entender o que realmente importa nessas normas para a gente ter um trabalho seguro, eficiente. Profissional mesmo. Exato. E o mais interessante, eu acho, é ver como esses detalhes técnicos, que às vezes, né, parecem só burocracia, na verdade, eles são a base, a espinha dorsal da segurança na operação, da eficiência do sistema todo e do profissionalismo, claro. Não é só regra por regra, são salvaguardas, sabe? Construídas com base em muita experiência do setor. Perfeito. Então vamos começar pelo básico do básico, mas que, nossa, se faltar, vira um caos. A identificação correta dos equipamentos, dos sistemas que a gente monta em campo. Sem dúvida. A norma é bem clara sobre a placa de identificação que já vem de fábrica no equipamento. Ela precisa ter informações-chave, tipo o nome completo do fabricante, a marca registrada dele. Isso não é só para bonito, né? É rastreabilidade. Imagina se dá um problema ou precisa de uma peça. Saber quem fez é, assim, fundamental. E tem o número de identificação único também, né? Tipo um CPF do equipamento. Isso, exatamente. Como um CPF. Permite rastrear ele durante toda a vida útil, sabe? Em qualquer manutenção, qualquer inspeção. Entendi. E além de saber quem fez e qual o RG dele, tem as especificações técnicas, né? Isso é crucial, né? Crítico. Tem que estar lá a pressão máxima de projeto, o limite de segurança mesmo, a temperatura de operação para a qual ele foi feito e, claro, o tipo de fluido frigorífico, geralmente com código R, né? Trabalhar fora desses limites, olha, é pedir para ter problema. É um risco desnecessário. Faz total sentido. E quando o sistema não vem prontinho de fábrica, quando a gente monta ele lá no cliente, no campo, a responsabilidade pela identificação muda, imagino? Muda sim. Para esses sistemas montados em campo, a identificação tem que trazer os dados de quem instalou, nome da empresa, CNPJ, endereço e o contato do responsável técnico. Isso deixa bem claro quem é responsável pela montagem, pelo comissionamento. E tem mais, precisa registrar as especificações do fluido que foi usado. Qual o R, né? E, muito importante, a quantidade total, a carga em quilos. Ah, a carga total em quilos. Isso é vital para depois, né? Para manutenção, para segurança. Exato. Para dimensionar a ventilação de emergência, por exemplo. E a parte de lubrificação também entra aí. Imagino que misturar óleo errado com fluido seja receita de bolo para dar problema. Com certeza. A identificação do sistema montado tem que detalhar o tipo, a especificação do óleo lubrificante, a quantidade total em litros e, olha, fundamental, confirmar se ele é compatível com o fluido. Usar óleo errado pode degradar tudo, formar borra, atacar a vedação, comprometer a compressão feio. E, por fim, essa identificação tem que ter o registro dos testes feitos. Teste de pressão, de estanqueidade, com as pressões usadas, a data, é a prova de que o sistema foi checado antes de rodar. Entendi. Então, essa identificação completa não é só para constar, para cumprir tabela. É a base para qualquer coisa que for fazer depois. Manutenção, diagnóstico, até uma modificação. Sem isso, o técnico fica meio que no escuro, né? No achismo. E isso não pode em sistema crítico. Precisamente. É a diferença, sabe? Entre um trabalho profissional, seguro, rastreável e uma coisa meio amadora, arriscada. Uma boa identificação economiza tempo, dinheiro e, o mais importante, previne acidentes. Certo. Então, equipamento e sistema identificados. Agora, como garantir que lá dentro do sistema os componentes que a gente opera no dia a dia sejam fáceis de achar, principalmente numa emergência? Esse é outro ponto-chave da norma. A sinalização interna.
Não adianta a placa geral se na hora do aperto ninguém sabe qual válvula fechar, né? A norma exige identificação clara de componentes importantes. Válvulas de controle, por exemplo. Aquelas que regulam fluxo, pressão, precisam estar marcadas, sem erro. Imagina ter que isolar um trecho correndo, sem saber qual válvula faz o quê. Complicado. Isso vale também para os sistemas auxiliares, tipo ventilação? Sim, fundamentalmente, os controles da ventilação da sala de máquinas, tanto a contínua quanto a de emergência, devem estar super bem identificados. E mais, as instruções de operação, principalmente para acionar manualmente numa emergência, têm que estar visíveis ali do lado. O mesmo vale para os compressores, viu? Controles, parâmetros importantes, como desligar com segurança, tudo sinalizado de forma clara, acessível. E as tubulações? Aquele monte de tubo que a gente vê às vezes. Como saber o que tem ali? Para isso, a norma aponta para outra, a ABNT NBR 6493. Ela padroniza as cores e a identificação das tubulações na indústria. É essencial que cada tubo mostre o fluido que está passando, a pressão máxima de trabalho e, muito importante e às vezes esquecido, o sentido do fluxo. Ah, setinha indicando para onde vai. Exato. Uma simples seta pode evitar erros graves, tipo tentar mexer em algo achando que está isolado e não está porque o fluxo vem do outro lado. Ou seja, essa padronização não é só para ficar bonito. É funcionalidade pura. Segurança. Exatamente. Pensa no tempo que se ganha numa manutenção normal. O técnico acha tudo rápido. Agora pensa na emergência. A sinalização clara permite resposta rápida, correta, menos risco. Quantos acidentes poderiam ser evitados, ou pelo menos diminuídos, se a identificação fosse sempre impecável, né? A falta dela gera dúvida, erro, perda de tempo que pode ser fatal. Faz todo sentido. E isso leva a gente direto para a sala de máquinas. O lugar onde fica muito desses componentes críticos. Um ambiente que, nossa, exige um controle e uma segurança bem alta. Sem dúvida alguma. A sala de máquinas é uma área de risco controlado. E a norma bota requisitos bem rigorosos para ela, começando pelo acesso. Na porta tem que ter aquela placa bem clara. Sala de máquinas, acesso restrito somente a pessoal autorizado e qualificado. Não é o lugar para curioso, nem para quem não foi treinado nos riscos dali. E não é só a placa, né? O controle tem que ser real. De jeito nenhum. O controle de acesso tem que funcionar. Só pode entrar profissional que recebeu treinamento sobre os procedimentos daquela instalação específica. Operação, segurança, emergência. E um detalhe importante, olha só. Os procedimentos de emergência, evacuação, primeiros socorros, contatos, devem ficar fixados do lado de fora da sala, perto de todas as portas de acesso. Do lado de fora. Mas por quê? Parece estranho. É uma medida de segurança fundamental. Pensa bem, se acontece um vazamento grande lá dentro, pode ser impossível entrar para ler o procedimento, ou muito perigoso. Tendo do lado de fora, qualquer pessoa que chegue para ajudar, ou mesmo para evacuar a área, sabe o que fazer sem precisar se expor ao risco inicial. Inteligente, né? Nossa, muito inteligente. E além do acesso, a construção da sala em si tem requisitos específicos, certo? Sim, a estrutura física é a primeira linha de defesa. A sala precisa ter detectores de vazamento de fluido, calibrados direitinho, bem posicionados. Esses detectores têm que acionar alarmes sonoros e visuais automaticamente, tanto dentro quanto fora da sala, para alertar todo mundo. As portas têm que ser estanques, vedar bem, com fechamento automático e um sistema de travamento de emergência para selar a sala se o vazamento for grave. E a construção mesmo, paredes, piso, teto, tudo de material não combustível e com resistência ao fogo de no mínimo 2 horas. A ideia é conter o incêndio ou vazamento ali dentro o máximo de tempo possível, protegendo o resto da planta. Entendi. Então a sala de máquinas é tipo um bunker de segurança para o coração do sistema. O acesso controlado garante que só entra quem sabe, e a estrutura robusta com detecção e alarme tenta conter o problema e avisar rápido. Essa é a lógica, exatamente. Minimizar a chance de acontecer e, se acontecer, minimizar as consequências. E dentro dessa sala segura tem um sistema que é vital, né? Especialmente dependendo do fluido. A ventilação. A gente já falou dos controles, mas vamos detalhar um pouco mais a função, os tipos.
A ventilação na sala de máquinas é super importante, tem vários papéis. E a norma detalha bastante. Não é só para deixar fresquinho, embora ajude. O foco principal é segurança. Basicamente, a gente tem dois tipos principais de ventilação mecânica que são exigidos. Primeiro, a ventilação contínua. Ela funciona o tempo todo, ou pelo menos sempre que o sistema de refrigeração está ligado. A função dela é diluir qualquer pequena emissão de fluido que possa escapar, controlar o calor dos equipamentos, renovar o ar. Manter o ambiente sob controle no dia a dia. A norma até dá umas taxas mínimas. Ok, essa é a do dia a dia. E a outra? A de emergência. Isso, a ventilação emergencial. É um sistema separado, bem mais forte. Ela é feita para ser ligada automaticamente pelos detectores de vazamento ou manualmente numa emergência. A única função dela é trocar o ar muito, muito rápido. Um volume enorme de ar para diluir a concentração do fluido que vazou o mais rápido possível, para ficar abaixo dos limites de risco, seja de toxicidade ou de inflamabilidade. E a potência dessa ventilação de emergência tem a ver com o tamanho do sistema, né? Você falou da carga de fluido antes. Exatamente. A norma dá uma fórmula para calcular a vazão mínima que ela precisa ter. E essa fórmula depende direto da raiz quadrada da massa total de fluido no sistema, o G. Ou seja, quanto mais quilos de refrigerante tiver na instalação, maior tem que ser a capacidade dessa ventilação de emergência. Não é um tamanho padrão para todo mundo, é dimensionado para o risco específico dali. A lógica é, mais fluido para vazar, precisa de mais ar para diluir rápido. Faz sentido ser proporcional. E a temperatura lá dentro da sala? Tem limite? Tem sim. A norma fala que não pode passar de 50 graus Celsius, e geralmente se tenta manter não mais que 10 graus acima da temperatura lá fora. Isso é importante para a segurança de quem entra, claro, mas também para os equipamentos. Superaquecimento diminui a vida útil deles. E um ponto crucial. Para onde vai todo esse ar que a ventilação joga para fora? Não pode ir para qualquer lugar. Fundamental. Todo o ar que sai pela ventilação, seja a contínua ou a de emergência, tem que ir para fora do prédio e ser descarregado num lugar seguro, onde não tenha risco de voltar para dentro ou de atingir pessoas em áreas próximas. Jamais jogar esse ar potencialmente contaminado para dentro de outros ambientes. O objetivo é dispersar lá fora, na atmosfera, com segurança. Entendi. Então são sistemas que se completam. Um para o normal, outro para a crise. Ambos dimensionados para o risco e com a preocupação de jogar o ar para um lugar seguro. Imagino que a manutenção e teste desses sistemas tenha que ser rigorosa. Absolutamente. Um sistema de ventilação de emergência que falha na hora H não serve para nada. Teste periódico, cuidar dos motores, checar as grelhas, os dutos e calibrar os detectores que ligam ele. Tudo isso é essencial para garantir que ele vai funcionar quando precisar. Falando em riscos específicos, tem fluidos que exigem mais cuidado ainda. A amônia, o R717, é um exemplo clássico, né? Muita gente trabalha com ela. O que a norma pede a mais para a amônia? A amônia, o R717. É muito usada na indústria pela eficiência, né? Mas ela tem características que pedem muito respeito e cuidado extra. Ela é tóxica em concentrações que nem são tão altas assim e é considerada levemente inflamável em algumas condições. Por causa disso, a norma aperta bem os requisitos de segurança para instalações com amônia. E como isso funciona na prática? Ventilação mais forte, é isso? Sim, a ventilação é um ponto central. Para salas de máquinas com amônia, se exige um sistema de ventilação mecânica contínua e um emergencial bem robustos. Os cálculos são específicos e geralmente dão vazões maiores do que para outros fluidos menos perigosos com a mesma carga. A detecção de vazamento também tem que ser constante, mais sensível, com sensores bem posicionados para pegar qualquer concentração de amônia no ar e disparar os alarmes e a ventilação o mais rápido possível. E tem alguma coisa sobre contenção física? Se vazar amônia líquida? Exatamente. Como a amônia pode vazar líquida, e o líquido evaporando solta muito gás, a norma exige bacias de contenção. Diques mesmo. Ao redor dos principais vasos ou equipamentos com grande volume de amônia líquida, tipo separadores de líquido, tanques.
O objetivo desses diques é segurar o líquido vazado ali, numa área limitada. Evitar que se espalhe pela sala toda, o que é facilitar evaporar e dificultar o controle. Essa contenção também ajuda na hora de neutralizar ou recolher o líquido com segurança. Entendi. Então, para amônia, a estratégia é detectar cedo, ventilar muito para diluir o gás e conter o líquido para limitar a fonte de evaporação e o espalhamento. São camadas de segurança que refletem o risco do R717. Perfeito, é isso mesmo. Medidas proporcionais ao risco, para proteger as pessoas e o patrimônio. Mudando um pouco de foco, saindo da operação e voltando lá para o comecinho, a preparação dos componentes, o manuseio antes mesmo de instalar. Parece que o cuidado começa bem antes de ligar o sistema, né? Com certeza, a qualidade e a segurança de uma instalação começam lá na fábrica e continuam no transporte, no armazenamento, na montagem. A norma fala disso também. Um ponto fundamental é a limpeza interna. Qualquer sujeirinha de fabricação, limalha, óleo, poeira ou umidade que fica dentro do tubo ou do equipamento pode dar um problemão depois. Entupir válvula de expansão, desgastar o compressor mais rápido, criar reação química indesejada. E como garantir que essa limpeza se mantenha até a hora de instalar? Depois de limpar na fábrica, os componentes ou as partes do sistema devem ser pressurizados com gás inerte e seco, geralmente nitrogênio seco. A norma pede uma pressão mínima tipo 100 kPa manométrico para proteger o interior, para não entrar ar úmido da atmosfera, nem contaminante durante o transporte e o armazenamento. Essa pressão inicial já serve como um primeiro teste de vazamento também. E por que nitrogênio seco, especificamente? O nitrogênio é bom porque ele é inerte, não reage quimicamente com os materiais do sistema, nem com restinho de óleo. E ser seco é crucial. Umidade é um terror para o sistema de refrigeração. Pode congelar na expansão, causar corrosão, formar ácido. Então, o nitrogênio seco protege sem criar outros problemas. Entendi. E os cuidados no transporte e armazenamento? Uma peça pode parecer inteira por fora, mas estar danificada por dentro por causa disso. Exato. No transporte, tem que usar os pontos certos para içar, aqueles que o fabricante indica, proteger contra a batida. Uma pancada no transporte pode criar uma microfissura, um desalinhamento, que só vai aparecer como vazamento ou falha depois que o sistema já está rodando. E no armazenamento, proteger do tempo, sol, chuva, de dano mecânico, guardar na embalagem original se possível e manter pressurizado com nitrogênio até a hora de instalar. Ou seja, pular essas etapas iniciais é como, construir uma casa com fundação ruim, comprometer tudo lá na frente. É uma ótima analogia. A atenção aos detalhes na preparação, no transporte, no armazenamento é vital para garantir que o sistema dure, seja eficiente e, claro, seguro a longo prazo. É o famoso começar com o pé direito. Ok, mas a gente sabe, né? Mesmo com todo o cuidado do mundo, acidentes podem acontecer. O que a norma define como procedimento padrão se um vazamento for detectado? Qual a sequência de ações que se espera? A resposta a uma emergência de vazamento tem que ser, rápida, organizada e segura. A sequência geralmente começa com a detecção automática. Os sensores, quando pegam uma concentração do fluido acima do limite de tolerância, o LT, das normas de segurança do trabalho, têm que disparar imediatamente os alarmes, sonoros e visuais. E logo depois do alarme tocar. Junto com o alarme, o sistema de ventilação de emergência tem que ser ativado, automaticamente. Como a gente falou, para começar a diluir a concentração do fluido no ambiente na hora. Ao mesmo tempo, o acesso à sala de máquinas tem que ser controlado, rigorosamente. Ninguém entra sem autorização e, principalmente, sem o EPI adequado, equipamento de proteção individual. E quais EPIs são os mais importantes nesse caso? O foco principal é a proteção respiratória. Dependendo do fluido, da concentração que pode ter ali, pode precisar desde um respirador com filtro químico certo, até um conjunto de ar mandado ou autônomo. É vital que essa proteção seja certificada, adequada para o gás específico e que o pessoal saiba usar direito. Outros EPIs também podem ser necessários, né? Luvas, roupa de proteção, depende da situação. Certo. Então, ambiente isolado,
ventilação rodando, pessoal do lado de fora seguro. Quem entra para resolver a parada? Somente as equipes técnicas especializadas e treinadas para agir na emergência com aquele tipo de fluido. Essas equipes, com os EPIs corretos, aí sim podem entrar com segurança para achar a origem do vazamento e fazer o que precisa para parar ele. Sempre seguindo protocolos de segurança bem rigorosos, que podem incluir, por exemplo, bloqueio e etiquetagem, o famoso lockout e tagout, para garantir que o trecho onde vão mexer está mesmo sem pressão e isolado. Isso realmente mostra como treinamento é importante, né? Não adianta ter os sistemas se a equipe não souber como reagir, o que fazer passo a passo quando o alarme toca. Exatamente. Ter um plano de emergência claro, escrito, divulgado e principalmente treinado direto, com simulação, é tão ou mais importante do que ter os equipamentos de detecção e ventilação. A tecnologia ajuda muito, mas é a resposta humana organizada e treinada que faz a diferença para diminuir as consequências de um vazamento. Então, resumindo tudo isso que a gente conversou, olhando o quadro geral, a gente foi desde a identificação lá no começo até a resposta à emergência. Fica bem claro que seguir a ABNT-NBR 16069 e outras normas técnicas em refrigeração industrial é muito mais que só cumprir papel. Sem dúvida nenhuma, é um compromisso ativo com a segurança de todo mundo. Quem opera, quem faz manutenção, até a comunidade em volta. É um compromisso com a eficiência energética, operacional do sistema e com a qualidade, o profissionalismo do serviço. Cada exigência, desde a plaquinha mais simples até a análise de risco mais complexa, tem um porquê. Um fundamento na prevenção e no controle. E num campo como a refrigeração, que está sempre mudando, tecnologia nova, fluido alternativo, foco cada vez maior em eficiência, sustentabilidade, essa base das normas fica ainda mais importante, né? Exatamente. O conhecimento técnico e das normas não para no tempo. Buscar se atualizar, entender as novas tecnologias e os novos requisitos de segurança que vêm com elas. Isso não é um extra, sabe? É uma necessidade para qualquer profissional que quer continuar relevante, competitivo e, acima de tudo, trabalhar com segurança e responsabilidade. É isso aí. Fica então essa mensagem. Um bom profissional precisa sempre se especializar, se atualizar constantemente, buscar a excelência, garantir a segurança sempre em primeiro lugar e otimizar a eficiência do trabalho. E para quem está buscando essa especialização, essa atualização, os cursos e os materiais educacionais da LES Energy são recursos muito valiosos. Muitos dos melhores profissionais do mercado usam para aprimorar seus conhecimentos. Quer aprofundar seus conhecimentos em normas, em boas práticas, em tecnologias de refrigeração industrial? Quer ter acesso a mais conteúdos detalhados como este aqui? Conheça os materiais da LES Energy e os cursos deles através do site www.lesenergy.com.br. É LES Energy, L-E-S-S energy.com.br. Para a gente fechar, eu deixo uma reflexão. Além de só cumprir o que a norma pede, como que a gente pode pegar o espírito dessas regras, essa busca sem parar por segurança, por controle, por otimização, e trazer para o nosso dia a dia? Como usar esse conhecimento não só para atender requisito, mas para inovar, para achar jeitos ainda mais seguros e eficientes de projetar, de instalar, de operar os sistemas de refrigeração no nosso trabalho. Pensem nisso.